Então, turma, vamos falar agora sobre a reprodução dos vírus. Como os vírus se reproduzem. Inclusive, os vírus só são considerados seres vivos pela capacidade de reprodução. Então, a reprodução deles é chamada de replicação viral. A replicação viral, ela depende de organelas e enzimas do hospedeiro, porque o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele sozinho, fora da célula, ele não tem a capacidade nenhuma de se reproduzir. Ele precisa do material, né, da célula, das organelas, das enzimas do citoplasma e do núcleo também, para poder fazer a sua reprodução. Geralmente, a replicação viral promove a morte e lise da célula hospedeira. No caso, nós chamamos de ciclo lítico. Os vírus, eles se reproduzem de dois ciclos básicos. Ou nós temos o ciclo lítico, onde a célula é imediatamente destruída, ou nós temos o ciclo lisogênico, onde o vírus penetra na célula, ele mistura o material genético dele com o material da célula, ou passa a comandar a célula sem necessariamente destruí-la e começa a utilizar essa célula como fábrica de novos vírus. Então, a reprodução viral, a replicação viral, ela obedece a alguns estágios. Tá? Nós vamos estudar agora basicamente os estágios do ciclo lítico, que é muito semelhante, é parecido com o ciclo lisogênico, e ao longo do nosso bate-papo a gente vai fazer a diferença. Então, as fases da reprodução viral são a adsorção, quando o vírus, na adsorção, quando o vírus ele entra em contato com a membrana plasmática da célula hospedeira, tá? E entra em contato com as proteínas de ligação. A penetração, quando o vírus injeta o seu material genético para dentro da célula. Essa penetração, essa injeção do material genético pode ser de forma direta, pode haver uma fusão com a membrana plasmática ou pode ocorrer também por endocitose. A partir do momento que o material genético do vírus esteja no citoplasma, no interior da célula, começa o processo de síntese, tá, de novos vírus, a duplicação do material genético do vírus. Depois ocorre a montagem, onde ele fabrica outros capsídeos, como nós já estudamos. O vírus ele é formado por uma cápsula proteica chamada capsídeo. Então, dentro da célula vai ocorrer a montagem desse capsídeo e, posteriormente, a liberação de milhares de novos vírus. Vamos ver agora cada uma dessas fases. Então, aqui nós temos uma microfotografia eletrônica mostrando uma primeira fase de adsorção, ou seja, de contato dos vírus. Aqui nós temos os bacteriófagos, tá? Isso aqui vocês têm uma imagem, uma foto de uma bactéria que está sendo infectada por vários bacteriófagos. São essas figurinhas aqui, esses seres em amarelo. A imagem amarelo são bacteriófagos. Essa primeira fase que vocês estão vendo é a adsorção, quando o vírus entra em contato com a superfície da célula. No caso de uma bactéria, ele está tendo contato aí com a parede celular, tá bom? Então, uma das formas do vírus injetar o seu material genético, depois da adsorção, vem a fase de penetração. E no caso do bacteriófago, ele vai fazer o que nós chamamos de penetração direta, com a injeção do material genético. Como que isso ocorre? O vírus, tá, vem com o seu capsídeo e esse capsídeo entra em contato com proteínas receptoras na membrana plasmática da célula, no caso das bactérias aqui com a parede celular. Então lá nós vamos encontrar proteínas receptoras, onde o vírus vai se acoplar, essa fase de adsorção. Aqui vocês estão vendo ainda a fase de adsorção, de acoplamento do vírus com a parede celular. E aqui nós vemos que ele injeta o seu material genético para dentro do citoplasma da célula. Dessa forma aqui, essa forma de infecção é chamada de penetração direta, tá? No caso do ciclo lítico de um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias, o que que nós temos? O bacteriófago ele tem essas fímbrias aqui, tá? E essas fímbrias são proteínas
tá? Que vão entrar em contato com proteínas de ligação da parede celular da bactéria que será invadida. Então, aqui, uma primeira fase que nós chamamos de adsorção, quando o vírus entra em contato com a parede celular. Tá? Isso aqui é um ciclo lítico, onde a célula é imediatamente destruída. Aqui ocorre a injeção do material genético, tá? Ele injeta o material genético para dentro da célula, dentro da bactéria, no caso aqui. Aqui nós observamos uma imagem, tá? Um desenho onde ocorre a injeção do material genético. Está feito aqui esse bacteriófago injetou o material genético na bactéria, ocorre a destruição do cromossomo bacteriano. Tá? O material genético do vírus comanda a fabricação de enzimas que vão destruir, tá, o cromossomo circular aqui bacteriano. Ocorre a destruição, daqui a pouco nós vamos para uma outra fase chamada de síntese, onde o material genético do vírus ele é duplicado milhares e milhares de vezes dentro da bactéria. Ocorre a duplicação. Depois nós temos a montagem, onde novos vírus são montados, tá? Como numa linha de montagem mesmo, de uma fábrica, semelhante a uma fábrica. Então, vários novos vírus são montados, tá? Dentro da bactéria, e no instante seguinte a bactéria ela é rompida, ocorre a lise. Por isso é chamado de ciclo lítico. Lítico vem de lise, que significa destruição. Esse ciclo todo aqui é um ciclo relativamente rápido, onde a célula é destruída e milhares de novos vírus são liberados da célula bacteriana. Tá? Nós temos aqui a replicação do ciclo lítico do bacteriófago. Aqui nesse desenho, para vocês terem uma ideia, a segunda fase, ou melhor, a terceira fase, ocorreu a adsorção, a penetração, a destruição do material genético e aqui embaixo, observem, a montagem de novos vírus. Então, essas aqui são as partes dos vírus que são montadas aqui dentro da célula bacteriana. Aqui nós temos o material genético do bacteriófago. Esse material genético do bacteriófago, ele vai servir como uma receita de bolo, onde ele vai comandar toda a sequência, tá, de coisas que vão acontecer dentro da bactéria. Cada uma dessas partes que vocês estão vendo aqui são genes. Esses genes vão comandar cada uma das fases da reprodução dos vírus dentro da bactéria, desde a produção de enzimas que vão destruir o material genético da bactéria hospedeira, até a montagem de novos vírus e a destruição da célula. Aqui nós temos um outro ciclo diferente do lítico. Até então nós tínhamos visto isso aqui, ó, tá? Um ciclo onde rapidamente novos vírus eram montados e a célula é destruída. Aqui, esse ciclo que nós vimos ainda há pouco é o ciclo lítico, de destruição da célula. Mas existe um outro ciclo que os vírus também podem desencadear, que é um ciclo lisogênico, como do coronavírus. O coronavírus ele tem um ciclo lisogênico. Ele não destrói imediatamente a célula. Na realidade, ele utiliza a célula como fábrica de novos vírus. Então, aqui nós temos a adsorção, a penetração do material genético e, neste caso, o material genético viral, tá? De uma forma diferente agora. Aqui, ó, o material genético viral, ele vai se acoplar, ele vai se misturar ao material genético da célula hospedeira, tá? E cada vez que a bactéria se duplicar, o material genético do vírus vai ser duplicado. Essa bactéria aqui se duplica em duas, ela leva cópia, tá, de um material genético viral. Aqui, de novo, neste caso, a célula ela não foi destruída. Em um determinado momento, esse material genético do vírus lá dentro pode funcionar como uma bomba relógio, tá? E uma vez ele sendo induzido a isso, esse material genético entra em ação, destrói o material genético da célula hospedeira, estamos falando de bacteriófagos, né? E aí volta de novo o ciclo lítico e a destruição da célula. Lembrando que nós estamos falando, por enquanto, da reprodução dentro de uma bactéria,
como que funciona o ciclo lisogênico. Então, mas o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: qual é a diferença entre o ciclo lítico e o lisogênico? No ciclo lítico, a célula é imediatamente destruída e novos vírus são liberados. Enquanto que no lisogênico, a célula não é imediatamente destruída. O material genético se acopla ao material genético da célula hospedeira e vai, cada vez que essa célula se multiplicar, ela leva cópias desse vírus de forma latente, sem ocorrer a imediata destruição. Como que ocorre agora a replicação de vírus dentro de células animais? Até então, nós estamos falando de reprodução dentro de células bacterianas. E como que ocorre isso em células animais? Ele é semelhante ao ciclo lítico de bacteriófagos. Quais são as principais diferenças? No caso de vírus que infectam células animais, alguns vírus são envelopados, né? Ocorre a presença de envelope em alguns vírus. Então, alguns vírus são envelopados, outros vírus são não envelopados. No caso do coronavírus, ele é um vírus envelopado. Lembrando que na aula passada a gente já conversou sobre isso. Esse envelope nada mais nada é do que um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira, que na hora que o vírus vai ser liberado da célula, ele leva um pedaço dessa membrana plasmática. Ocorre também a compartimentalização da célula hospedeira, ou seja, alguns vírus, a gente vai ver, alguns vírus vão se reproduzir no citoplasma e outros vão se reproduzir no núcleo. Então, geralmente, vírus de RNA vão se reproduzir no citoplasma, já vão utilizar ali os ribossomos para sintetizar as suas proteínas, enquanto que os vírus de DNA vão direto para o núcleo, tá? Nós temos uma diferença disso aí do vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um vírus de RNA, mas, no entanto, a reprodução dele ocorre no núcleo. É porque quando ele infecta a célula, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma o RNA em DNA e aí ele vai para o núcleo da célula. No caso de células animais, nós temos a ausência da parede celular na célula hospedeira. Como vai ocorrer a adesão dos vírus em células animais? Pode ser por atração química, tá? Aquela adsorção que nós conversamos ainda há pouco, ou então através de espículas glicoproteicas, geralmente fazem o reconhecimento. No caso do coronavírus, como ele tem um envelope, nesse envelope nós temos essas espículas que vão servir como chaves para a penetração, tá, na célula. Vamos lá. Então, os vírus que infectam células animais, eles podem, essa adsorção, esse contato com a membrana plasmática pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Ou por penetração direta, isso aqui em vírus não envelopados, a gente chama aqui de vírus nus. Como é que ocorre isso? Os vírus não envelopados, o capsídeo, tá? Ele tem proteínas que vão se ligar a proteínas receptoras na membrana plasmática, o vírus se conecta e ele injeta o seu material genético para dentro do citoplasma. Então, pode ocorrer uma penetração direta, tá? Pode ocorrer também uma fusão, tá? Uma fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática. Nesse caso aqui de vírus envelopados. Então, esse caso aqui que vocês estão vendo é o caso do coronavírus. Então, aqui no envelope, o que é o envelope? Um pedaço da membrana plasmática. Ele tem o que ele chama aqui de spikes, que são as espículas. Essas espículas são proteínas que vão se conectar, observe aqui, vão se conectar a receptores na membrana plasmática, tá? Vai ocorrer uma fusão, tá, do envelope do vírus com a membrana plasmática. A membrana plasmática acaba reconhecendo aquilo ali como amigo, aí ela abre uma porta, o vírus penetra no citoplasma da célula e lá dentro ele vai liberar o seu material genético, tá? Então essa é a sequência aqui de infecção do coronavírus. Então hoje em dia, aproveitando o ensejo, aproveitando essa imagem, existem os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais que os cientistas estão tentando desenvolver, eles se acoplam bem aqui, ó, nessas espículas, e elas impedem que essas espículas entrem em contato com esses receptores.
Desta forma, o vírus não consegue abrir esta porta aqui. Se ele não consegue abrir, ele não entra e não infecta a célula. Então, esse é um dos caminhos possíveis para a cura, para chegar a uma vacina, né, basicamente contra o coronavírus. Existe uma outra forma de penetração do vírus nas células, que é por endocitose. É quando os vírus envelopados entram em contato aqui com os receptores da membrana plasmática e ocorre uma invaginação da membrana, ocorre uma endocitose. Então, dentro da célula, tu vai ter uma vesícula, tá? Vai se formar aqui um endossomo. Tá? Lá dentro tu tens o envelope, o vírus envelopado. Daqui a pouco ele se conecta a essa membrana do endossomo, sai dele e do capsídeo ele libera o material genético. Então, são essas três formas que nós temos de infecção viral. Então, aqui para vocês terem uma ideia, a entrada, no caso, e desnudamento do material genético, aqui nós já conversamos, por penetração direta, o vírus entra em contato com a membrana plasmática e injeta o seu material genético. Nós temos aqui também, através da fusão com a membrana plasmática, quando um vírus envelopado, lembrando que aqui em cima é o não envelopado, quando o vírus envelopado entra em contato com os receptores da membrana plasmática e ocorre a fusão, tá, da membrana plasmática com o envelope do vírus e ele acaba injetando seu material genético, tá bom? Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente já conversou, uma outra imagem, por fagocitose, né, quando a célula ocorre uma invaginação da membrana plasmática, também com vírus envelopados, ele forma uma vesícula interna e daqui a pouco essa vesícula libera o material genético do vírus no citoplasma. Tá bom? A síntese. A partir do momento que o vírus está dentro do citoplasma, como que o vírus vai multiplicar o seu material genético? Várias estratégias, dependendo do material genético e da localização do vírus. Como que vai ocorrer essa montagem e liberação? Como eu comentei ainda há pouco, a maioria dos vírus de DNA faz a montagem no núcleo, porque o material genético, o DNA do vírus, vai se acoplar lá ao DNA, lá dentro do núcleo, sendo então liberada no citoplasma. A maioria dos vírus de RNA, que é o caso do coronavírus, se desenvolve no citoplasma. O coronavírus, a partir do momento que ele libera o material genético no citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso vai ler esse RNA, vai pensar que esse RNA é um RNA mensageiro e vai começar a fabricar as proteínas virais. A quantidade de partículas é variável. No caso do coronavírus, entre 10.000 a 100.000 novos vírus de um único que infectou uma célula. A liberação pode ocorrer com ou sem lise, ou seja, com ou sem destruição da célula. Aqui, para vocês terem uma ideia, uma imagem do ciclo viral da herpes simples. O vírus ocorre a adsorção, ocorre a penetração, tá, do material genético do vírus por fusão com a membrana plasmática. O capsídeo penetra no citoplasma, o material genético é injetado lá dentro do núcleo. Isso nos leva a crer que o vírus herpes é um vírus de DNA. E a partir do momento, esse material genético dentro do núcleo se acopla ao material genético da célula e começa a comandar a produção de novos vírus. Novos vírus são liberados aqui do núcleo, eles são montados aqui no citoplasma, no retículo endoplasmático rugoso, tá? Através de uma vesícula, eles são transportados e liberados da célula. Esse ciclo aqui, como vocês podem observar, é um ciclo lisogênico, pois não há destruição da célula. Na realidade, o vírus utiliza a célula como uma fábrica de novos vírus. Aqui, para vocês terem uma ideia como é a liberação de um vírus envelopados por brotamento. É assim que acontece com o coronavírus. A partir do momento que, como ele é um vírus de RNA, ele é montado lá no citoplasma, tá? Já tem o capsídeo, o material genético dele, RNA, está lá. Ele chega perto da membrana plasmática e ocorre um brotamento, tá? Formando aqui o que nós chamamos de envelope.
e novos vírus são liberados dessa forma, sem haver a destruição da célula, tá? A construção do envelope do vírus aqui por brotamento. Essas espículas aqui, elas vão servir de chaves para que o vírus infecte novas células. Aqui, uma microfotografia para vocês terem uma ideia. Observem, de um vírus por brotamento, um vírus envelopado sendo liberado da célula. É assim que o coronavírus é liberado, tá, das células. Observe aqui no desenho o DNA, o capsídeo é montado, da feita que você tem material genético, ele vem aqui, ocorre o brotamento e a liberação de um novo vírus, ok? A latência de vírus de animais. Olha, os vírus eles podem ficar fora do corpo, eles podem permanecer dormentes nas células hospedeiras por anos, tá? No caso do vírus da AIDS, no caso, sem atividades e sem sintomas ou sinais. Fora da célula também, a gente observa aqui em várias superfícies, o vírus, como o coronavírus, pode permanecer ativo durante um bom tempo. Sabe-se que em ambientes fechados, o coronavírus pode ficar vivo por muito tempo. Então é por isso que é importante a gente manter as janelas e portas abertas para que os ambientes sejam arejados. Muitos não se incorporam ao cromossomo. Então é isso, gente. Tomem cuidado. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço.